Pai, assim nós pedimos. Amém. Graças e paz, irmãos. Quero desde já agradecer a Deus por essa oportunidade de estar trazendo a sua palavra, porque é uma responsabilidade muito grande. E desde já eu quero trazer para os irmãos que está no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 50. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 50. Que Deus abençoe também os irmãos, pastor Rosivaldo, pelo convite. Deus te abençoe grandemente. Glória a Deus, companheiro de guerra, batalha de fé. Glória a Deus, caminhando rumo ao céu, nós estamos, batalhamos para vencer e receber a coroa eterna. Glória a Deus, quem encontrou, diga amém. Diz assim: assim prevaleceu Davi contra os filisteus, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Amém? Irmãos, algo me chama muita atenção dentro deste texto, porque nós sabemos que Davi, ele é um grande homem que foi chamado segundo o seu coração de Deus, uma figura a qual Deus usou muito na face da terra, em que me chama a atenção. E hoje eu quero trazer algo que venha alimentar nossas almas, a qual o Espírito Santo já vem colocando faz tempo em meu coração em oração. É como vencer a batalha espiritual. Nós estamos vivenciando uma época, uma era de muita pressão psicológica. Muitos cristãos vêm sofrendo grandemente com isso. E nós vemos aqui na vida deste homem como ele conquistou, como ele teve êxito em tudo o que ele fazia. Sabemos que Deus rejeita Saul e escolhe ele como segundo o seu coração. Mas preste atenção no texto que fala que Davi venceu o filisteu sem uma espada na sua mão, sem armas de guerras, a qual na visão humana jamais teria a capacidade de vencer um homem que já era especialista em guerra. O homem que desde a sua infância ele já exercitava justamente a guerra. Um homem bem mais forte do que ele. E isso trouxe ao meu coração como Davi tinha o êxito, como Davi conseguiu isso tudo. Como vencer a nossa batalha espiritual. Como vencer essa batalha que vemos nos dias de hoje, porque nós vemos a sociedade vivenciando uma crise muito grande. E o Senhor vinha trazendo fortemente ao meu coração que o tempo hoje é uma das armas mais poderosas que o inimigo está usando contra nós. Ele está usando toda essa forma para cativar. Você percebe-se hoje um cansaço muito grande na vida dos ministros de Deus, uma batalha ferrenha, uma batalha grande em que os ministros de Deus estão vivenciando sobre a face da terra. Você percebe-se que em Efésios capítulo 5, versículo de número 15, o apóstolo Paulo ele vai dizer: vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu aprendo que o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos fazer o que é bom em tempo certo, porque o inimigo ele está usando as redes sociais, não que seja dele, mas ele usa esta arma. E uma das coisas que nós conseguimos vencer a nossa batalha, que Davi nos ensina, é entender realmente com quem nós estamos lutando. Davi sabia com quem ele estava lutando. Ele não foi de forma nécio, sem entendimento, sem entender o que estava acontecendo. Primeiro ele sabia, porque antes disso, você vai perceber que Davi fala: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Então Davi tinha dentro do seu coração a blindagem da aliança em Abraão. Ele diz: esse homem não tem aliança, e ele está afrontando o exército do Deus vivo. Davi sabia muito bem quem ele era em Deus. E para você conquistar as guerras que você está enfrentando hoje, as pressões, porque
Eu entendo algo maravilhoso aqui, irmãos, porque a pressão ela nos faz crescer. Em duas maneiras eu vejo sobre a pressão: ou você espana, ou você cresce. E Davi, ele não espanou, ele cresceu. Tanto que fala que Saul venceu os seus milhares, e havia um cântico dizendo: Davi venceu os seus 10 milhares. Então toda guerra, ou ela te promove, ou ela te abate, ou ela te derrota. Mas como nós conseguimos vencer essas batalhas? Como Davi conseguiu vencer? Justamente nas palavras dele. Nas palavras dele você vê que quando ele vai diante do gigante, ele não vai dizer: eu venho contra você. Tanto que tentaram colocar sobre ele a armadura de Saul. Colocaram a armadura nele e ele falou: não, isso para mim não serve. Não serviu. Isso quer dizer, o que não é para nós não nos serve, não adianta levar para a batalha. Nós temos que levar para a batalha aquilo que nós entendemos que é nosso. E ele sabia muito bem o que estava sobre ele: uma promessa, uma palavra sobre ele, uma unção de rei. E Davi sabia que ele ia, como ele sabia que ele ia conquistar, nas próprias palavras dele, ele sabia com quem estava lutando, porque ele disse: eu não vou contra ti com espada, com lança ou com escudo. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quando ele disse isso, ele trouxe a sentença contra o gigante, dizendo: não é pela minha força, não é pelo meu braço que eu vou te vencer, não é porque eu estou aqui ou porque esse grande exército está aqui, mas é porque há um Deus que é sobre Israel. Há um Deus que cuida sobre este exército. Ele estava dizendo para o gigante: hoje eu vou cortar a sua cabeça e dar as aves dos céus. A confiança desse homem me chama muita atenção. A fé dele me chama muita atenção, porque realmente nós temos que entender, quando nós vamos para a batalha, porque a batalha espiritual nós não vencemos com a nossa própria força, nós não vencemos com determinismo, nós não vencemos somente por dizer: eu sou de Cristo. Mas vencer vai muito mais além. É entender aonde que o nosso inimigo está agindo. Lá em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo sabia muito bem com quem ele estava lutando, tanto que ele diz, se me fala a memória, 2 Coríntios, capítulo de número 12. 2 Coríntios 12, ele vai dizer justamente sobre, capítulo 10, perdão. Ele vai dizer sobre, ao ser arrebatado ao terceiro céu. E ele vai dizer justamente: o mensageiro de Satanás vinha me esbofetear. Mensageiro, nós sabemos que no grego é ângelo. Isso quer dizer, o próprio diabo vinha para poder maltratá-lo. E ele sabia muito bem sobre esta guerra, e ele escreve com quem nós estamos lutando, com quem nós estamos lidando. Qual diz em Efésios capítulo 6, 11 a 12. Ele diz: revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir, para que possais resistir às ciladas, estar firmes contra as ciladas do diabo. E ele diz: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores deste século, hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então nós estamos lidando com um inimigo incomum, com um inimigo que nós não estamos vendo. Tanto que a Bíblia diz que nós não devemos ignorar os seus ardis. E a Bíblia chama ele de maligno. A Bíblia chama ele de pai da mentira. A Bíblia chama ele de Deus desse século. Em 2 Coríntios 4,4 diz: e o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo Jesus, segundo a imagem de Deus. Então ele sabe muito bem batalhar contra nós. Ele sabe muito bem lidar com a guerra. Nós sabemos que ele é paciente. Nós sabemos que ele é terrível, sábio, inteligente e astuto. As estratagemas, ciladas do diabo, no original é estratagemas, esquemas. Ele estuda as nossas ações, porque ele não gosta de nós. Tanto que ele foi lidar com Jesus no próprio deserto, tentando Jesus. Jesus, 40 dias e 40 noites, olha só a artimanha dele.
uma das artimanhas dele. Ele diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Muitas vezes nós temos que ter a palavra de Deus dentro de nós, porque uma hora ou outra, muitas vezes nós não podemos, às vezes nós vamos estar com a Bíblia ali. Mas o próprio Jesus no deserto diz: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de sair da boca de Deus. Então Jesus estava imunizado, e é assim que Davi também estava, pela palavra de Deus dentro de nós. Nós temos uma força poderosa para lutar contra eles, que se chama palavra de Deus. Jesus no deserto, o próprio diabo, vendo que Jesus usou a palavra, então ele muda de artimanha contra Jesus. Percebe-se que o próprio Mateus relata, dizendo: se tu és o Filho de Deus, e leva ele ao pináculo do templo, diz: lança-te daqui abaixo, porque está escrito. O próprio diabo, isso quer dizer, palavra na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra distorcida, e palavra distorcida, ela mata qualquer um. Ela mata, que nem o Hernando Dias Lopes sempre diz: homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos mata. Então o próprio diabo usa essa artimanha contra Jesus, lançando os Salmos 91, se me fala melhor, verso 10 e 11, dizendo: lance-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces em alguma pedra. Então ele omite certa parte, dizendo: em todos os seus caminhos. Ele omite esta parte. Olha a artimanha dele, e ele usa contra nós. Eu ouvi uma frase do Hernando Dias Lopes que eu achei muito interessante. Ele falou: se ele conseguiu distorcer a palavra de Deus, o que ele pode fazer com a nossa? É por isso que muitas vezes devemos tomar cuidado com aquilo que dizemos e com aquilo que falamos. Nós temos que entender aonde que ele está agindo, porque sabemos muito bem que o diabo é o nosso adversário, isso é fácil saber. Agora eu quero saber aonde é que ele está agindo contra nós. Porque a palavra de Deus, ela nos traz um discernimento espiritual tão grande, que nos mostra os seus ardis, que nos mostra as suas astúcias, e aonde que ele está agindo. E isso ele está fazendo com o tempo. Como nós estamos vivendo numa sociedade ansiosa, numa sociedade fast food, que quer tudo na mão na mesma hora, uma geração rapidez. Então o tempo é o fator de um dos principais que ele está usando. Quer ver só? Eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante. Ele disse: se o diabo não conseguir te derrubar por todos os lados, sabe o que ele vai fazer? Te ocupar. Nós vivemos uma sociedade ocupadíssima. Não é porque muitas vezes vivemos em pecado ou pecamos. O problema é que a nossa vida vai se esvarindo, até o ponto de não estarmos orando mais, de não estarmos lendo mais a sua palavra. Esses dias atrás eu mostrei o telefone para a igreja, e eu disse: nós conseguimos viver sem isso? E estava com a Bíblia na mão e o telefone no outro. E falou: nós conseguimos viver sem o telefone? A resposta de muitos foi não. Qual que nós conseguimos viver? Sem Deus ou sem o telefone? Porque Israel no deserto não tinha comunicação. Telefone hoje é necessário, mas agora, o quanto tempo que estamos determinando no telefone e quanto tempo que estamos determinando na palavra de Deus? Esse é o perigo, em que o inimigo, com a sua artimanha, agindo. Então devemos entender com quem estamos lutando. Devemos entender realmente as armas que ele está usando contra nós nos dias atuais. Porque senão nós vamos perder a guerra, irmãos. Porque hoje nós vivemos numa sociedade que não ora mais. Numa sociedade hoje que muitos cristãos não dobram mais os seus joelhos, não falam mais com Deus, estando buscando o seu próprio deleito, seu próprio prazer. E eu nunca vi nenhum cristão vencer
vencer o inimigo com sua própria maneira de adorar a Deus, se não for pela oração. Então Paulo ele nos traz uma informação tão linda, como eu disse em Efésios 5,15, que Jesus também vai usar na parábola das virgens, das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. O apóstolo Paulo também usa as duas mesmas palavras em Efésios 5,15. Então isso significa então que Jesus está mostrando a igreja que é sábia e uma igreja que é nécia. Os nécios são os imprudentes, são os descuidados, são aqueles que diz: o Senhor agora não volta. Mas os sábios é aquele que sabe os sinais. O sábio é aquele que sabe entender os sinais da volta de Cristo e não perde tempo com coisas fúteis, ou seja, o que é prioridade para nós. Não é isso que Jesus disse em Mateus 6,33? Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje, qual seria a prioridade para a igreja? Será que é a palavra de Deus ou será que é a nossa internet? Uma das primeiras coisas que eu acho lindo e interessante na vida de Davi é que esse homem ele tinha um coração voltado para o céu. Não é isso que Paulo fala em Colossenses capítulo 3? Se fosse ressuscitado com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, não das coisas que são de baixo. Pensai nas coisas que são do alto, porque sabemos que as coisas da terra são passageiras. Então Paulo ele sabia muito bem nos informar que quando o coração ele está do alto, ele tem uma blindagem. Ele tem uma blindagem contra um inimigo fortíssimo, contra um inimigo que usa de artimanhas contra nós para nos fazer cair, para nos fazer desaparecer, para nos fazer ser derrotado, para nos fazer sair da verdadeira aliança com Deus. Mas Davi não deixou isso acontecer. Antes ele acreditou, ele soube, porque a fé, uma das características da fé é saber. Eu acho isso interessante. Quando Jó ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Então não é viver pelo que sente, mas é viver pelo que sabe. E o diabo ele sabe muito bem que quem vive pelo que sente é uma presa fácil. Mas aquele que vive pelo que sabe, é bem difícil ele derrotar. Não é isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, se não me falha a memória, no versículo de número 16, que diz: tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então o escudo da fé, eu acho isso interessante, porque o apóstolo Paulo nos revela em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como a fé ela é um instrumento, como a fé ela é uma arma poderosa contra o diabo, então aquilo que entra pelos ouvidos é uma forma de lutarmos. Aquilo que você escuta o dia todo, aquilo que você para ouvir, porque entra aqui e sai aqui. Eu acho isso lindo, porque Jesus, eu acho interessante a palavra de Jesus em Mateus capítulo 10, versículo de número 16, diz: eis que vos envio como ovelha no meio de lobos, portanto sede prudentes como a serpentes e simples como a pomba. Então a fé ela é um escudo poderoso contra o inimigo que batalha contra nós de dia e de noite. Não é isso que está escrito no Apocalipse, que o acusador nos acusa de dia e de noite lá no céu. Quando nós estamos escudados pela fé, quando Jesus diz: sede prudentes como a serpente e simples como a pomba, eu acho muito linda a colocação do pastor Tiago Brunet, dizendo sobre assim, o que Jesus estava querendo dizer sobre isso? É ter uma mente forte e um coração sábio. Juntar essas duas coisas não é simples. Ele disse que ter uma mente forte e não ter um coração simples é fácil de se endurecer.
Mas aquele que tem só o coração simples e não tem uma mente forte é fácil de ser enganado. Então, o que Jesus nos ensina, e é precioso isso, ter uma mente blindada e ter um coração sensível. Isso nos faz vencedores na hora da dificuldade, na hora do problema, na hora da luta, na hora das provações. Ter uma mente forte e um coração sensível, isso nos faz fortes, isso nos faz sábios. Entender, saber, compreender, discernir aquilo que Deus está fazendo conosco no momento. Entenda com quem você está lutando. É um inimigo em comum. E Davi teve êxito nessa hora por causa disso. Ele não lutou, ele não usou as armas carnais, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 10:4. Quando ele diz que nós não usamos as armas carnais, mas sim as espirituais, porque são poderosas em Deus para destruir sofismas contra o conhecimento de Cristo. Eu acho lindo isso, maravilhoso. Segundo, use as armas certas para vencer a batalha. Esse texto, 2 Coríntios 10:4. Então o apóstolo fala que nós não podemos vencer com as armas carnais, só com as espirituais. Lembra das palavras de Jeremias, no capítulo 17, no versículo de número 5, dizendo: maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua força e aparta o seu coração do Senhor. Eu não vejo, irmãos, cristão vencendo aquele que usa da sua própria artimanha para vencer, para conquistar. Usa da sua sagacidade para poder conquistar. O ser humano, por mais inteligente que ele é, por mais a estrutura que ele tenha, ele não consegue vencer suas batalhas. Escute, nas palavras de Nicodemos, ele diz que havia uns pastores que foram descansar em um retiro, e lá havia um açude escrito com a placa de advertência para que não isse no fundo. Mas um dos pastores, ele decide aventurar até o meio. E quando ele entra na água, entrando na água, a hora que ele chega justamente no meio, no mais fundo, ele começa a ter cãibra. E quando ele começa a ter cãibra, ele começa a debater na água. E quando ele começa a debater na água, os outros pastores que estão fora, eles procuram ajuda para que isse até ele. E lá tinha um pastor campeão em natação, um pastor chamado Pedro. E esses pastores loucos chegaram até ele dizendo: pastor, ajuda, vai até ele, pastor, ajuda. Mas ele, do jeito que estava, ficou. E de repente já o pastor, não aguentando mais, ele já não batia mais os braços por causa da fraqueza dos seus braços. Ele então começa a afundar. O pastor Pedro, olhando de longe, tranquilamente entra na água. Com 3 braçadas, ele pega o outro pastor e traz para o final do açude, com tranquilidade. E os outros pastores indignados, dizendo: você é desumano, você não podia ter feito isso, você devia ter ajudado ele antes. E o pastor Pedro, com tanta calma, respondeu eles dizendo: se eu tivesse ido, a partir que ele tinha forças, pelo tamanho do susto que ele levou, ele tinha afundado ele e eu. Eu primeiro fui só a partir que ele desistiu de si mesmo. Significa o quê? Se você tentar santificar pelas suas próprias forças, ou vencer a guerra pelas suas próprias forças, você não consegue. Você se esvare, você fica cansado, é cansativo, é pesado, é difícil. Só a partir que você desiste de si mesmo e diz: Senhor Jesus, eu quero ajuda nessa batalha.
então você pode vencer, então você pode conquistar. Use as armas certas para poder vencer os momentos mais difíceis da sua vida. Primeiro, então, você tem que entender realmente com quem você está lutando. E segundo, você tem que usar as armas certas para conquistar, para vencer. Nunca tente, numa batalha, usar a sua própria força para poder vencer, porque nós não conseguimos. É por isso que muitos estão perdendo a fé, porque acham que pode, acham que vão, mas chega no meio do caminho, percebe que não. Terceiro, busque fortalecimento em Deus. Busque fortalecimento em Deus. Efésios capítulo 6, versículo de número 10. A palavra do Senhor vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu acho lindo e interessante, porque é isso que fez Davi conquistar na hora da sua guerra, nas suas batalhas, nas suas dificuldades. Ele não buscou fortalecimento em si mesmo. Lendo a história dele, você percebe isso. Você percebe na sua trajetória que em todos os momentos das suas batalhas, ele não buscava a orientação de si mesmo, por mais ainda inteligente que ele era, ou seja, um homem de guerra, um homem perito na guerra, um homem experiente de guerra, não ousava levar da sua própria artimanha para a guerra. E eu acho interessante que quando você lê a história dele, em todos os momentos ele orava a Deus dizendo: Senhor, eu posso ir? E Deus disse: vai, vou colocar nas tuas mãos. Quando nós dobramos os nossos joelhos e dizemos: Deus, o Senhor está, ou o Senhor não está. Percebe-se que quando Elias estava na caverna, lá em 1 Reis, se não falo memória, 1 Reis capítulo 19, aonde que ele estava sobre a caverna, e o Senhor fala: Elias, que te fazes aqui? Vem perante ao Senhor. E o Senhor vem em um vento, e o Senhor não estava no vento. O Senhor vem na tempestade, mas o Senhor não estava na tempestade. E o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Mas, por último, uma brisa suave, e o Senhor estava na brisa. Então devemos entender os momentos aonde que Deus fala vai e aonde que Deus fala fica. Porque na estratégia de guerra nós temos que ter suprimento. Na estratégia de guerra nós temos que ter ataque e defesa. Nós sabemos que a palavra de Deus é a única arma mais poderosa que um cristão pode ter para poder vencer o inimigo. Porque você sabe que o diabo ele trabalha no campo da consciência, da ideia, aonde que Jesus nos ensina claramente em Mateus capítulo 13, falando sobre o semeador, que é onde que o diabo ele trabalha quando Deus está falando. E é aí que acontece aonde que muitos ficam sem entendimento. Jesus vai dizer sobre a semente que cai na beira do caminho e vai explicar para os discípulos acerca deste mistério, dizendo: olha, a semente que cai na beira do caminho é o próprio diabo que vem e arrebata do coração daqueles que não têm entendimento. Não é isso que Paulo fala em 2 Coríntios 4:4? Ao Deus desse século cegou o entendimento. Então nós sabemos que a batalha da fé é no campo da mente. O maior órgão, ou seja, a transformação do homem, ela só começa a partir daqui. Não é isso que Salomão diz em Provérbios 4, de número 23? Ele vai dizer: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. O Silas Malafaia diz que coração ali não é órgão, é a sede dos sentimentos, vontades e decisões. Daqui que vem a transformação. Não é isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo de número: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, sabendo qual seja a perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, entendimento. Não é isso que fala que a fé ela vem pelo entender, pelo entendimento, pelo ouvir que traz entendimento. Quando diz em Hebreus capítulo 11, versículo de número 3, pela fé entendemos que as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Então é a partir que aqui nossa mente se blinda, porque nas horas mais difíceis da nossa vida, nós não vamos ser guiados pelos nossos sentimentos, mas pelo que entendemos, mas pelo que sabemos, pelas experiências que vivemos, aonde que blinda o nosso coração para adorar a Deus no momento ruim, no momento difícil, a qual eu entendo que o apóstolo Paulo e Silas, quando foi para a prisão, o que eles estavam fazendo? Adorando e orando. Por quê? Porque eles sabiam, não foi movido pelos que eles sentiam, mas foi movido pelo que eles sabiam. Isso é buscar fortalecimento em Deus. Eles buscavam fortalecimento em Deus, sabendo que Deus estava com eles naquele momento, naquela hora. Então o que fez Davi vencer em tudo isso é porque no momento ele sabia se fortalecer, ele sabia a fonte, em buscar a fonte, ele sabia no momento de crise, ele sabia no momento de choro, de angústia, de dor, aonde ele podia buscar o seu consolo, aonde ele podia buscar a sua paz, aonde ele podia buscar a sua resposta de vida, aonde que ele não buscava em homens, mas ele buscava em Deus. E se fortalecer em Deus. Não é isso que em Salmos de número 46 diz? Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Fortalecimento em Deus, busque fortalecimento em Deus. Busque fortalecimento no Senhor, orientação do Senhor, nesses momentos atuais que estamos vivendo. Irmãos, eu acho tão lindo que a Bíblia é tão atual quanto os tempos antigos. Elas nos mostram o hoje, como vencer, e estratégias como lidar com o nosso adversário, com o nosso inimigo, mostrando que nós podemos usar armas poderosíssimas contra o diabo, porque aquele que é cheio do Espírito de Deus, e aquele que é envolvido com Deus, aquele que tem intimidade com Deus e busca a fonte em Deus, ele tem destaque, porque ele sabe que a sua luta não está na sua vista, mas está em lugares que nós não podemos ver. Use essas armas. Quarto, tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. Jesus disse em Lucas capítulo 18, versículo de número 1, Jesus dizendo acerca de uma parábola, de uma ilustração, Jesus vai dizer acerca de orar sempre e nunca desfalecer. Mas eu digo, irmãos, eu não consigo ver e não consigo entender um cristão que pode vencer uma guerra espiritual sem estar em vida de oração. Não tem. Tanto que o apóstolo Paulo ele ensina a nós em Efésios capítulo 6, versículo 18, 19, 20, se me fala, vai até o 21. Ele vai falar acerca de orar sempre, vigiando, com toda a súplica por todos os santos. E tanto que ele vai dizer, orando também por mim, ele reconhece que a intercessão dos santos é o motivo dele pregar com intrepidez, com ousadia. O grande Spurgeon, ele não fazia isso sem antes ter intercessão por ele. Então nós aprendemos com um grande homem de Deus, que sem intercessão pelos santos, nós também não conseguimos. Nós temos que ter unidade como igreja em oração, vivendo em oração para poder vencer contra um inimigo que é incomum, protegendo o nosso coração e nossa mente, tendo uma mente forte e um coração simples. A oração ela faz isso. A oração, tanto que Jesus ilustrando acerca da perseverança nela, é isso que vai nos fazer sobressair. É isso que fazia Davi sobressair sobre os seus inimigos.
Porque em toda a sua estratégia, ele não colocava a estratégia no exército, mas ele colocava toda a sua estratégia naquilo que Deus falava sobre ele. Vai ou não vai? Quando Deus falava não vai, não podia ir. Se fosse, perderia. E é isso que acontece conosco. Por último, tenha a palavra de Deus na tua boca. Tenha a palavra de Deus na tua boca. Jeremias capítulo 1, versículo de número 9, o próprio Deus falou assim: ponho as minhas palavras na tua boca. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Trazendo sobre o nosso coração e sobre os nossos lábios a palavra de Deus, nós já temos a vitória. Então, armas que nos faz vencer esta guerra espiritual que estamos vivenciando nos dias de hoje. Esta crise que estamos vivendo nos dias de hoje. Muitos estão perdendo pelo simples fato de querer guerrear, muitas vezes com o seu próprio entendimento. E uma vida de oração nos levará e nos blindará para vencer nos dias de hoje. Amém, irmãos? Eu agradeço a rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus.